Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Só Esportes. A minha coluna desta semana tratará de um tema que ainda não relacionado diretamente ao direito, mas que, sem sombra de dúvidas, ganhou todas as manchetes do noticiário esportivo desta semana. Falo sobre a realização da Copa América no Brasil. Bom, antes de falarmos propriamente sobre o tema, primeiro gostaria de dizer que nesta coluna emito a minha opinião, o que não significa a opinião do canal Só Esportes. Feito esse esclarecimento, precisamos falar sobre um passo atrás, sobre a retomada do futebol no período de pandemia. Há muita opinião divergente nesse sentido, aos que defendam que o futebol até o momento não deveria ter retornado, com argumentos suficientes para isso, e há quem entenda que, como uma atividade econômica, o futebol precisava voltar. Bom, este é um aspecto, na minha visão, preponderante para a análise do caso em questão. O futebol hoje precisa sim ser visto como uma atividade econômica, assim como todas as outras atividades econômicas diretamente afetadas pela pandemia, o futebol também precisou se readequar. Como é de conhecimento de todos, as competições esportivas ficaram por muito período paralisadas, tanto na temporada 2020 como também na presente temporada 2021. E isso se justifica pela mudança constante dos números referentes à pandemia no nosso território. Dentro desta análise como atividade econômica, se fez necessário sopesar o retorno das atividades esportivas em comparação com os níveis sanitários, né? O nível de contaminação da Covid. E assim como outras atividades econômicas, caso o futebol ficasse paralisado durante toda a temporada 2020 e ainda na temporada 2021, certamente esta atividade econômica específica sofreria um colapso, não teria condições de uma retomada futura. Dentro deste cenário, optou-se pelo retorno das competições esportivas mediante, sempre, protocolos muito rígidos, tanto para os períodos de treinamento quanto para as realizações das partidas. Vale destacar que, mesmo adotando protocolos bastante rígidos, não foi possível, como naturalmente se esperaria, evitar a realização, a disseminação do vírus dentro do ambiente esportivo. Foram muitos os casos de contaminação de atletas, como exemplo, na Série A do ano passado, nós tivemos mais de 300 atletas contaminados, e vale dizer, quando a contaminação de uma pessoa se expande no seu contexto social, desde familiar ao seu ambiente ali de contato mais próximo. Pois bem, tivemos inclusive, por infelicidade, casos de falecimento em decorrência do ambiente esportivo. Um exemplo que podemos recordar é do ex-jogador do Santos Futebol Clube e ex-treinador à época do São Bernardo, Marcelo Veiga, que veio a falecer por decorrência de complicações do Covid-19. Bom, dentro deste cenário, vale destacar que a realização dos campeonatos estaduais, como mencionei no nível de atividade econômica, teve como principal fundamento, não podemos esquecer que o futebol não é composto apenas pela elite, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Existe um contingente enorme de atletas que depende da realização das competições esportivas estaduais. No nosso estado de São Paulo, temos a Série A1, A2 e A3, onde um grupo considerável de profissionais, entre atletas, treinadores e todo o entorno que depende diretamente da competição esportiva, precisavam da sua retomada, evidentemente, sabendo sempre que isso envolverá riscos. Bom, a disputa das competições de âmbito nacional, principalmente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, potencializam esse risco diante dos constantes deslocamentos de delegações esportivas pelos diversos estados do Brasil. E como sabemos, a contaminação dificilmente acontecerá num dia de partida, mediante todos os protocolos, mas sim
O grande risco são os deslocamentos, as estadias em hotéis e coisas similares. Pois bem, mas diante, repito, dessa análise de risco entre retomada da atividade econômica e paralisação completa, até então optou-se pela realização com rígidos protocolos das atividades esportivas, pela manutenção, pela sobrevivência deste mercado. A realização de Libertadores da América e Copa Sul-Americana e eliminatórias para a Copa do Mundo tem também esse viés de potencializar, de garantir a atividade econômica diante não só dos números econômicos envolvidos nessas competições, mas de todo o cenário que a cerca, como no caso das eliminatórias, a classificação para uma Copa do Mundo. Aqui entra a minha grande crítica, e aí, repito, externo minha opinião, não necessariamente a do canal Só Esportes, de que há uma total desnecessidade da realização da Copa América, seja ela no país em que fosse, pois ela não tem relevância desportiva, não há uma cadeia profissional envolvida que seria colapsada com o cancelamento dessa competição esportiva. Portanto, vejo que, além de outras questões periféricas, há uma total desnecessidade da realização desta competição. Há somente uma única entidade passível de prejuízos financeiros pela não realização da competição esportiva, e essa entidade denomina-se Conmebol. Portanto, não vejo como razoável que potencialize-se, que imponha-se mais riscos à questão sanitária para a realização de uma competição esportiva sem nenhuma necessidade, sem nenhuma pertinência para o momento. Vale dizer que a Copa América inicialmente estava destinada para ser realizada na Argentina e na Colômbia. A Colômbia em si está com uma questão social bastante rígida, uma divisão, uma polarização política bastante rígida, com a sua população realizando manifestações, muitas delas com alguma violência. Então, diante deste cenário de intranquilidade social, a Colômbia se retirou da organização. Como é de conhecimento, a Argentina, recentemente, na última semana, declinou de organizar a competição pelo descontrole da pandemia no seu território nacional. Ao que me parece, o Brasil enfrenta, neste momento, essas duas situações. Talvez a intranquilidade social não esteja em níveis tão violentos quanto na Colômbia, mas, evidentemente, que nós vivemos um momento de manifestações nas ruas e de intranquilidade social. O descontrole da pandemia, não se precisa muito argumento nesse sentido, já que os números são evidentes, inclusive com o crescimento do número de infectados e a possibilidade de uma terceira onda de contaminação, ou para alguns a manutenção ainda daquela primeira onda de contaminação. Diante de todo esse cenário, não vejo razão alguma para que o Brasil se colocasse numa condição de risco a si, a sua população como um todo e as delegações que participarão da competição esportiva para este momento. Há o argumento de que serão usadas a vacinação para todos os membros de delegações que compareçam ao Brasil. Embora isto seja verdade, na minha opinião, trata-se de uma meia-verdade, já que as vacinas serão aplicadas para algumas seleções, ainda serão aplicadas poucos dias antes da realização da competição, sendo que para aquelas delegações que já foram vacinadas, nenhuma delas teve tempo hábil da aplicação da segunda dose. Portanto, nós teremos delegações no território nacional vacinadas, mas nenhum membro de delegação, evidentemente, imunizado. Neste sentido, trago aqui a minha opinião pessoal de que esta competição não deveria ser realizada em território brasileiro pelas razões já expostas. Inclusive, há um movimento de atletas de que
possivelmente boicotem a realização desta competição. Saberemos nesse sentido mais detalhes após os jogos das eliminatórias que terminarão no início da próxima semana. Pois bem, essa foi a coluna semanal a minha coluna semanal no canal Só Esportes. Para aqueles que gostaram do conteúdo, deixem o seu like, deixem o seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no canal Só Esportes. É isso aí, agradeço a atenção e nos vemos na coluna da próxima semana. Até lá!